E já vamos começar aqui com essa matéria que envolve o Renan Calheiros e aí, né, o garotão da Miriam Leitão. O Matheus Leitão conseguiu escrever, né, essa pérola do jornalismo brasileiro. É inegável a capacidade política de Renan Calheiros ressurgir das cinzas. Cara, eu fiquei tocado. O Yoda fala o seguinte: inegável é a capacidade de jornaleiros lamberem as botas e virar tiete do picareta recordista universal em inquéritos por corrupções e afins. Todos indo para a prescrição porque provar inocência é impossível, né? Vocês deveriam ter vergonha na cara. E vamos falar um pouco aqui da CPI que vocês vão entender. Quero frisar isso aqui mais uma vez. Essa percepção as pessoas precisam ter, ainda mais porque diariamente vocês conversam com várias pessoas. Gente, a gente vem falando aqui já tem uns 3 dias e só saem mais matérias que confirmam. No primeiro dia eu falei, galera, o que está acontecendo? Eu bato o martelo que é isso. Depois a gente teve algumas matérias aí da análise da imprensa e dessa vez agora foi a vez dos próprios senadores assumirem o que nós estávamos falando sobre a estratégia do Renan Calheiros. Para senadores do G7, Renan rifou colegas na CPI. A avaliação de integrantes do G7, ouvidos pela coluna, é de que Renan colocou senadores independentes e da oposição em uma saia justa perante seus eleitores, por terem de vir a público defender que o relator aliviasse para Bolsonaro no parecer. É aquela questão. Renan está tirando ganhos políticos e muitos desses senadores que serão candidatos, eles precisam do voto tanto da esquerda como também do isentão. E aí o Renan fez a jogada para ele ter, né, o maior proveito para si mesmo e também para ajudar a esquerda como um todo, e principalmente o Lula. O PT é completamente a favor de tudo que o Renan colocou na lista. Já quem vai ser candidato em 2022, tipo o Eduardo Braga, o Omar Aziz, falou, você vai dar errado, Renan. Vai dar errado. E já falando neles, isso aqui também é outra componente que não pode ser esquecida. Um dos objetivos da CPI do Lula foi o objetivo eleitoral, ganhos políticos. Isso está mais do que claro. E aí o Globo está só repercutindo isso, né? Porque o Amazonas virou motivo de embate no final da CPI. A origem da CPI, a situação do Amazonas, virou motivo de embate pesado no final dos trabalhos do colegiado. O Omar e o Eduardo Braga, ambos amazonenses, travaram uma dura discussão no jantar oferecido por Tasso Gereissati na última terça-feira sobre a inclusão do Estado no relatório final. Aziz é candidato à reeleição, Senado, e o Eduardo Braga pretende voltar ao governo estadual. Vejam só. Rival político do atual governador Wilson Lima, que conseguiu no STF direito de não depor na CPI, o Eduardo Braga defende que o relatório de Renan traga algum tipo de responsabilização a ele. Vejam só. Você tem que queimar esse cara. Eu sou adversário político dele. E eu quero ser candidato ano que vem. O cara utilizando o relatório para fins políticos, né? Meu Deus. Para Omar Aziz, se ele for incluído, o deputado estadual Fausto Júnior, do MDB de Braga, que foi relator da CPI da Saúde na Assembleia do Amazonas, deve entrar no documento final também, porque aí também pode, né, queimar o filme do Omar Aziz, porque vai estar fazendo campanha negativa contra ele, né, e todo o bloco aí que ambos representam. Que coisa linda. A CPI foi isso daqui, ganhos políticos. O brasileiro tinha que ter isso aqui em mente, precisa ter, não pode esquecer. E a CPI chegando ao fim, eles estavam lá, né, avisando que vão mandar para o Tribunal de Haia. E aqui só para relembrar, né, que a CPI contou com o apoio dessa ex-juíza, que foi uma ex-juíza de Haia, que foi nomeada meio que num acordo que foi costurado entre o FHC e o PT. O PT meio que aceitou e tudo mais, e blá blá blá, e protocolou. E tá lá, ó. Ex-juíza de Haia crê em punição de Bolsonaro. Justiça tarda, mas não falha. E a Elisa lembra, ó, Brasil, o país das coincidências. Não seria diferente a opinião da ex-juíza Steiner, indicada por Hélio Bicudo a Lula em acordo com o FHC para a Corte de Haia. É o legado da CPI do Lula. E vejam só. Isso aqui também é a matéria da Folha de São Paulo. Fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Até uma análise, segundo eles, né? Não discordo, não. Porque eu fiquei assim, muito surpreso. Olha só. STF mandou criar a CPI da pandemia, controlou seus atos e agora terá de julgar fatos criminosos. O STF mandou abrir, controlou e agora vai ter que julgar. Você discorda disso daí? Graças a Deus quem tá falando disso daí é a Folha de São Paulo, né? Então ninguém vai falar nada.
Ninguém ia falar nada. Matéria da Folha de São Paulo. Não podemos esquecer como a CPI foi iniciada. Não podemos esquecer. Em uma canetada, uma canetadinha, o Pacheco falou, não, beleza, eu vou abrir. Parece que o Pacheco nem queria, né? Nem se esforçou para dizer não. E agora, vejam só. Aqui agora que as coisas começam a se conectar ao que aconteceu ontem, junto aí ao Alan dos Santos. Matéria do jornal o Globo. Que foi que... acho que eu abri o vídeo de ontem falando isso, não foi? Eu falei que o elefante pariu um rato. Mas um rato radioativo. Falei ontem que eu não creio que vai ter assim questões jurídicas. Cara, eu não tenho o que falar. É só narrativa, não para em pé. Mas a CPI, no âmbito dessa investigação em torno das fake news, podem trazer problemas. É um rato radioativo. E aqui já está o jornal o Globo falando, fake news não foram inócuas e contribuíram para o caos na pandemia, diz o presidente da AMB, que é a Associação Médica do Brasil, Associação Médica Brasileira. Não quero que a nossa fala se confunda com posição ideológica, mas não posso colocar venda nos olhos para crimes tão graves. As fake news não foram inócuas, elas efetivamente contribuíram para chegar ao nível caótico que chegamos. Afirma aí o César Fernandes. Isso daqui é o comentário do representante da Associação Médica AMB, Associação Médica do Brasil Brasileira. Não é o comentário só de um médico. Olha a importância de você ter um CNPJ por trás de você. Traz muito mais credibilidade. Muito mais credibilidade para sua fala. Assim também como o relatório da CPI tem muito mais credibilidade do que as matérias da imprensa. Ainda que esse relatório seja baseado em matérias que saíram na imprensa, né? É uma retroalimentação. Então você vê que a CPI se debruça sobre esse tema, fake news, a imprensa fez o trabalho dela de divulgar, né, os vazamentos e tudo mais, matérias para ajudar na construção da narrativa, inclusive aqueles requerimentos do final de semana que teve a solicitação da quebra do sigilo da Jovem Pan, Brasil Paralelo, Senso Comum e tudo mais. Vocês vinham, não? Segundo o que saiu na imprensa, de forma reiterada, as pessoas aqui, aparentemente, no gabinete do ódio, blá, blá, blá. Não, segundo a imprensa diz, eram vários segundo a imprensa. Prova, não tinha nenhuma, na hora de quebrar o sigilo. E aí você vê, essa narrativa vem sendo construída. Olha essa manchete. Rede do ódio bolsonarista age para atacar a CPI e desqualificar relatório. Mais uma matéria, né, para tentar criar aquele alicerce para passar com o trator em cima. Monitoramento da consultoria AP Exata indicou que no dia da apresentação formal do relatório, as referências negativas ao presidente Jair Bolsonaro chegaram a 77%, o maior patamar dos últimos 15 dias. Os bolsonaristas reagiram e, ao buscar tirar o foco das acusações da CPI, sustentaram que Renan não teria envergadura moral para atribuir crimes a membros do governo. Os ataques também ganharam redes como Facebook, Instagram e Telegram. Sempre o Telegram, né? O grande vilão das eleições.